Boa tarde, pessoal. Rio de Janeiro, frio aqui, gostosinho pra gente conversar, refletir, trocar ideias. Inclusive tem um post meu, se não me engano, uma live ou um post, já foram tantas coisas, que fala sobre como aproveitar os seus dias de chuva, né? Porque os dias de chuva, de frio, nos deixam naturalmente mais introspectivos. E claro que isso pode ser não tão bom se você passa frio, né, e tá sempre chovendo, mas se é esporadicamente, dá para aproveitar bastante esses momentos para trazer a atenção um pouquinho mais para dentro. E então temos o nosso bate-papo agora de 15 minutos com vocês e hoje o tema é indisciplina. E é sobre isso que nós vamos conversar. Lembrando que todas as terças, quintas e sábados temos nosso bate-papo aqui, 15 minutos nas quintas e sábados e 40 minutos nas terças-feiras, que é o nosso bate-papo mais longo. E lembre que na terça-feira temos convidado, fique de olho aqui no meu Instagram, porque é uma pessoa muito querida, que eu amo de paixão, que já conheço há mais de 20 anos, desde que eu entrei para essa cultura, para essa filosofia que é o The Rose Method. E nós estaremos aqui trocando altas ideias sobre mindfulness e administração do tempo. Então, anota aí na tua agenda para não esquecer. Muito bem, hoje o papo é sobre indisciplina. E normalmente, né, nós temos muita dificuldade de assimilar determinados hábitos, de criar novas rotinas. É necessário muita disciplina, muito esforço sobre si mesmo, né, esforço de autossuperação, para que você consiga desviar o curso do rio, né? Oi, Lu! Criar novos hábitos, se orientar em novas direções e que você consiga se manter lá. Então, a disciplina é fundamental na nossa vida para nós sermos mais felizes. Inclusive, muitos de nós achamos que a disciplina é algo que violenta a nossa liberdade, mas muito pelo contrário, a disciplina é o que nos traz a liberdade, porque no momento em que você consegue ter a disciplina para fazer qualquer coisa que você queira, você está sendo livre, você está possibilitando realizar as suas próprias escolhas. Quando você não tem, olá Dani, quando você não tem a disciplina para fazer o que você quer, quando você não consegue inserir novos hábitos, nova rotina na sua vida, você fica refém daquele padrão de comportamento. Então, isso não te traz nenhuma liberdade, isso te faz ficar refém dos mesmos resultados, das mesmas circunstâncias. Então é muito interessante nós olharmos para a disciplina nesse sentido, de que a disciplina é algo que nos traz liberdade. No momento em que eu consigo determinar que eu vou fazer algo e consigo fazer aquele algo, né, seja um hábito, seja uma tarefa, seja o que for, você está sendo senhor dos seus pensamentos e isso é liberdade. Então é muito interessante a gente mudar o pensamento, né? Porque normalmente disciplina a gente compreende como algo pesado, querida, como algo duro, né? Ter disciplina, né? Aquela coisa de exército, aquela coisa rígida, mas não. Você pode ter disciplina com muito prazer, com muita leveza, desde que você entenda dessa outra forma que nós trouxemos aqui, que a disciplina te traz de liberdade, a liberdade de escolha, porque quem escolheu a disciplina foi você. E aquela disciplina vai fazer com que você reconstrua rotinas, reconstrua hábitos, reconstrua a sua vida, se você se manter lá. É interessante porque uma outra leitura, se nós formos pensar na palavra disciplina, muitas vezes ela se refere a matérias, né? Matérias na escola, na faculdade, né? Se você tem a disciplina tal. E olha que interessante, fazendo essa reflexão. Uma disciplina na escola, que se refere a uma matéria, na verdade você está aprendendo aquela matéria, aprendendo aquela disciplina. Então nós poderíamos entender a disciplina também como algo associado à educação, não é? Então, se eu tenho uma determinada disciplina, eu estou me educando em relação a algo.
Na escola, nas faculdades, normalmente é assim. Não sei se usa hoje em dia esse termo disciplina para se referir a matérias, né? Mas no passado se usava e independente de estar sendo usado ou não, continua valendo. Então, no momento em que você escolhe ter a disciplina em relação a alguma coisa, você está se reeducando ou se educando em relação àquela mesma coisa. Por exemplo, então agora eu tenho a disciplina, vou me disciplinar para comer menos, né? Ao invés de eu comer muita quantidade de comida, eu vou comer menos, porque isso é mais saudável para o meu organismo, vou conseguir manter meu peso, vou me alimentar de uma forma mais correta. Um exemplo. Então você precisa ter a disciplina para reeducar esse hábito. Então a disciplina ela tem a ver diretamente com a educação, nesse caso com a reeducação do seu comportamento. Claro que antes do comportamento vem o pensamento, porque o que vai fazer você ter aquela disciplina para isso ou não é o quanto você intelectualmente compreendeu a importância daquilo. Então, eu compreendi, eu realizei que realmente isso não me faz bem, comer essa quantidade de comida ou esse tipo de alimento, e eu quero modificar esse hábito. Então agora eu vou colocar em minha vida a disciplina necessária para reeducar esse comportamento. Se você não consegue ver a importância daquilo, né? Se você não consegue entender como aquilo é uma educação necessária para você, você não consegue ter a disciplina. Então perceba como está completamente conectada a disciplina com a educação, seja em relação a algo novo ou uma reeducação de algo que você já faz e pode fazer melhor. Então, quando nós estamos sendo indisciplinados, de uma certa forma, poderia entender que eu estou sendo mal educado, ou eu estou me mal educando, né? Se eu não tenho a disciplina para fazer um exercício 3 vezes por semana, por exemplo, e eu entendo que aquilo é importante para mim, eu estou sendo indisciplinado. Eu não estou tendo a educação de corrigir, eu não estou conseguindo educar esse comportamento. O comportamento de não fazer aquilo, né? Que é o hábito, aí no caso, da procrastinação, né? Que você vai ficar empurrando sempre para um outro dia, ou da displicência, de não dar muita atenção àquilo, porque dizem que é importante, mas lá dentro você não comprou exatamente a ideia, então você não vai se empenhar para ter disciplina em relação àquilo. No fundo, você acha que não precisa, né? E aí são os padrões de comportamento disciplinados ou indisciplinados que vão nortear. E se você não trazer a consciência para orientar esses padrões de comportamento, que são condicionamentos, você fica refém deles. E aí foi onde entra o que eu falei lá no início do nosso bate-papo, de que disciplina tem totalmente a ver com liberdade. E aí eu trago um exemplo que eu já mencionei aqui do De Rose, que é muito interessante, que fala, uma vez caiu essa ficha, né, da relação da disciplina com a liberdade, quando ele estava no aeroporto. Ele foi buscar uma pessoa no aeroporto e ele foi com a sua cadela, uma Weimaraner que ele tinha, chamada Jaya. E quando ele estava no aeroporto, a Jaya andava solta. Apesar de ser muito grande, ela era muito educada e andava solta com ele em praticamente todos os lugares. E aí ela estava ali bem próximo do estacionamento ali do aeroporto, onde as pessoas pegam, né, táxi, Uber, essas coisas. Ele estava ali no saguão esperando a pessoa, né, desembarcar, e a Jaya estava solta. E ela chegou próxima da rua, né, onde os carros param. E alguém gritou, Senhor, o seu cão vai atravessar a rua. E ele falou assim, não vai não. E continuou esperando a pessoa, nem estava olhando para a Jaya, preocupado com a Jaya. E de repente ela correu, se afastou mais um pouco dele, indo em direção à rua. E aí outra pessoa gritou, Senhor, esse cão é seu? Ele vai atravessar a rua.
E aí ele disse, não, não vai não. E aí a pessoa chegou, a Jaya conhecia essa pessoa, então veio cumprimentá-la e foram caminhando todos para o carro e tudo bem. E aí isso gerou uma reflexão nele, que foi exatamente essa que eu trouxe aqui para vocês hoje. Por que a Jaya, né, nós estamos falando dessa cadela Weimaraner que ele tinha, por que ela tinha a liberdade de ficar sem guia, sem coleira, no local público, no local que tinham outras pessoas, no local onde passava carro? Por que ela tinha essa liberdade? Porque ela tinha disciplina, ela tinha educação de saber quais eram os limites dela. Então ela respeitava esses limites, sem que ninguém precisasse ficar cobrando dela esses limites. Então no momento em que ela sabia quais eram os limites dela, até aqui eu posso ir, até aqui eu não posso ir, ela tinha a liberdade de ir e vir. Ela não precisava estar com uma guia no pescoço e presa ali do lado do dono, sem a liberdade, sem poder usufruir da sua liberdade. Então, traga isso agora para o seu contexto. Será que nós não estamos colocando guias no nosso próprio pescoço, nos mantendo presos a determinadas circunstâncias, a determinadas situações, porque não sabemos usufruir da nossa liberdade? Fica essa reflexão para você. Será que você sabe usufruir da sua liberdade de ir e vir? E não estamos dizendo no que diz respeito ao outro, não. Claro que tem aquela outra frase que fala, nossa liberdade termina quando começa do outro, mas não é nem disso que eu estou falando. Eu estou falando da sua liberdade de escolhas, na sua liberdade de direcionar a sua vida para onde você quiser, na sua liberdade de aprender coisas novas. Você está usufruindo disso? Porque talvez você não esteja conseguindo usufruir de tudo isso porque lhe falta disciplina, porque lhe falta educação, no sentido de educar o seu comportamento, de educar a sua atitude para que você seja livre para ir na direção que você quiser. Então, fica essa reflexão para vocês entre liberdade e disciplina. Se alguém quiser comentar alguma coisa, vocês que entraram aqui para a gente conversar mais um pouquinho com a Loki, Shirley, Lu, Nárbia, muito legal ter vocês aqui. Mas é sempre interessante nós trazermos esses questionamentos à tona, porque o comportamento é algo muito automático, né? Nós aprendemos o comportamento através da cultura na qual nós estamos inseridos e vamos vivendo sem pensar. E a disciplina é justamente você fazer escolhas. É você estar pensando no próximo passo, determinando o próximo passo, sabendo quais são os seus limites e, ao mesmo tempo, ampliando esses limites se te interessa. É a disciplina que vai te dar esse poder. Porque se você não tiver a disciplina, você não tem como conquistar algo novo. Você não tem como avançar do ponto que você está. Porque as coisas vão acontecendo de forma indisciplinada, aleatória na nossa vida. E é necessário a consciência colocando ali a direção e a educação do comportamento para que você saiba perceber um comportamento que é indesejável, no caso daquele comportamento que alimenta uma procrastinação, ou que alimenta um medo, ou que alimenta uma insegurança, qualquer uma dessas coisas, substituir esse comportamento por um outro tipo de comportamento, que é o comportamento de determinação, de autoconfiança, de segurança, de autoestima. Então, tudo isso são escolhas. E escolher e continuar no caminho que você escolheu requer disciplina, requer educação, melhor dizendo, reeducação do seu comportamento. Então, espero que essa reflexão seja útil para você. Vale a pena pensar quais são as escolhas que eu tenho feito ultimamente. Será que eu estou tendo disciplina para seguir as minhas escolhas e, consequentemente, para ser livre, para ter liberdade, para conquistar as coisas que eu quero? Porque é a disciplina que vai me levar para onde eu quero. E alcançar o que você quer é ser livre,
é ter a liberdade de ir e vir, de agir, de viver a vida que você escolheu. Então não seja refém dos seus padrões de comportamento, ó. Eu sempre quando penso nos padrões de comportamento, eu logo imagino aquela marionete, sabe? Aquela mãozinha cheia de cordinha coordenando um bonequinho aqui embaixo. Então, imagina que você, em relação aos seus padrões de comportamento, é assim, né? Mais do que uma guia no pescoço, mas os seus padrões de comportamento estão aqui e você é aquele bonequinho que faz tudo que os seus padrões de comportamento pré-determinados já estão te orientando a fazer. Então, não seja escravo de si mesmo, desses padrões de comportamento. E sim, esteja o tempo todo atento se você está consciente das escolhas que você está fazendo e se está tendo a disciplina para se autoguiar, se auto aqui na direção daquilo que você quer. Bom, então fica a dica. Espero que vocês tenham curtido. Qualquer comentário, se não deu tempo de colocar aqui, né? Se ainda está lá refletindo, mande para mim que a gente conversa mais um pouquinho, manda aqui pelo direct. E é isso. Fiquem de olho porque vem novidade por aí no mês de agosto. E terça-feira temos live com um convidado aqui, meu querido amigo, professor Joris Marengo, às 17 horas aqui na terça-feira. Beijo grande, ótimo domingo para vocês.